é trazer um pouco de conhecimento, um pouco de inspiração para você aí do outro lado que é empreendedor ou sonha em empreender. Só lembrando que nós somos um braço da Igreja de Cristo Arena. A nossa igreja investe muito em empreendedorismo e nós temos os nossos encontros presenciais toda terça-feira de cada mês. Então, se você está vendo esse conteúdo aqui, esse programa para a próxima, a gente faz lá na nossa igreja, vai ter o endereço, você vai ter acesso aqui nas nossas redes sociais para que você participe de um dos nossos eventos. E também agora o nosso podcast aqui para que você acompanhe mais próximo todo dia. E a gente também tem um devocional para empreendedores. Todos os dias, segunda a sexta-feira, às 5h53 da manhã. É difícil, eu sei, mas você já acorda. Se você tem filho, né, Rodrigo? Acorda, já tem filho. Acorda um pouquinho mais cedo e participa. É um momento de fé para você exercitar a sua fé todos os dias e ter uma aproximação com Deus, com a palavra de Deus. Quanto tempo faz que você não pega na Bíblia para ler a palavra de Deus? Ali é a nossa academia. É o nosso dia a dia. Então você vai ter acesso aqui também nas nossas redes sociais para participar do nosso devocional. E antes, chega, né, de falar um pouco aqui, vamos começar o nosso podcast de hoje. Eu tenho um convidado muito especial aqui na nossa bancada. E o nosso foco de hoje, a minha expectativa daqui é entender como é que eu monto uma ótica, como é que eu ganho dinheiro com ótica, mas como é que a fé pode me ajudar a construir uma franquia de óticas, que é o que o nosso irmão aqui, o Rodrigo, tem o sonho. A gente vai falar sobre sonhos, sobre realidade, sobre desafios, para inspirar você que é empreendedor aí do outro lado, para me inspirar, para que o nosso dia seja transformado. Então seja muito bem-vindo, Rodrigão. Muito obrigado pela sua presença. Se apresenta aí, fica à vontade. Obrigado, Luan. Agradeço pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui, fazer parte, né, dos empreendedores da Arena. Ministério esse tem sido de grande valia, de grande bênção na minha vida, na tomada de decisões. Então eu agradeço muito a Deus pela sua vida, por liderar esse ministério de uma maneira tão, né, com um coração tão cheio, tão voluntarioso, né, para esse ministério. E isso nos inspira, né? Então isso tem feito grande diferença na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então eu me inspiro muito na sua pessoa, né? E todos os conselhos que você tem nos dado, né? Então, para mim é uma grande honra poder estar aqui com vocês, tá? E falando dos devocionais, quero também motivar vocês, quem está nos ouvindo aí, a participar dos devocionais. Tem sido realmente uma grande bênção. Nós temos vivido um tempo muito precioso de devocional às 5h53 da manhã. Como o Luan disse, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso você começar o dia primiciando ele ao Senhor. Então fica o nosso convite aqui também, o meu convite, né? Vem participar com a gente, tem sido realmente uma grande bênção. Boa, o Rodrigão, ele lidera também o nosso devocional lá, junto com o Du, que vai estar no nosso próximo podcast aqui também. E para começar, Rodrigo, conta um pouco da sua jornada, como é que você caiu no ramo do empreendedorismo, como é que isso aconteceu na sua vida? Lu, cara, isso da minha vez desde a infância, cara. Desde a infância é algo que eu sempre sonhei, sabe? Quando começou o empreendedorismo na minha vida, com 6 anos de idade. Maluco, essa história eu vou contar aqui pra Você vocês. já tem 20 já, então... É, Há 19. pouquinho tempo. Hoje eu tô com 34 anos, mas desde os 6 anos eu já via eu já via dores, né, de pessoas e eu queria resolver essas dores. Então eu lembro que eu sou de São Paulo, né, da capital, e nós mudamos para um bairro. Minha mãe comprou uma casa onde do lado tinha um terreno ali que era um terreno da prefeitura e era um terreno baldio, né? Então os moradores ali montaram um campo de futebol, né? E ali o pessoal vinha da nossa rua, das outras ruas, com o intuito de soltar pipa, né? Então ali, por se tratar de um lugar descampado, o pessoal vinha para soltar pipa. Então ali, você chegava ali final da tarde, final de semana, era muita gente ali, muita criança, jovem ali, adolescente. E eu com 6 anos, eu vi aquele pessoal ali soltando pipa, né? Então o pessoal ali já muitas vezes perdia o pipa. Eu falei, pô, o cara perdeu o pipa, ele precisa de outro. Então o que eu comecei a fazer? Tinha um pouquinho para baixo ali, tinha um bambuzal, eu ia lá, pegava o bambu, tirava,
começava a fazer ali, né, as varetas, né, para quem solta pipa, e eu fazia pipa, fazia rabiola ali, com linha que sobrava ali, do que eles deixavam ali, e eu começava a vender. Então o cara perdia o pipa, eu tava lá do ladinho dele, eu vendia o pipa para ele, vendia a rabiola. Então eu sempre procurei ver as dores das pessoas e eu queria resolver. Então é algo que vem desde a infância. Depois disso, né, meu pai, ele acabou perdendo o emprego, né? E aí ele precisou se virar. E aí ele começou, como nós morávamos em São Paulo, era muito fácil o acesso ali para o centro de São Paulo. E aí meu pai começou a vender, comprar mercadorias e vender dentro dos trens em São Paulo, né? E aí passou um tempo, eu falei, pai, quero ir com você. Eu saía da escola, ficava sozinho em casa, né? E eu falava, quero ir com você, quero ir com você, quero ir com você. Aí ele começou a me levar. Aos poucos ele começou a ir me levando, né? Eu chegava da escola, ele me esperava ali na estação do trem, a gente ia. A gente comprava mercadoria e ia para vender. E eu comecei devagarzinho ali com ele. E fui vendendo. Aí ele pegava ele pegava, por exemplo, vendia água ali, e eu tava lá, vinha com salgadinho vendendo atrás, então sempre complementando ali o que ele tava vendendo. Fazendo upsell. E fazendo uma segunda opção. Então, assim, o empreendedorismo vem desde muito cedo na minha vida, né? Eu sempre me vi vendendo, né? Eu falo assim, eu não sei fazer outra coisa da minha vida a não ser vender. Então, é algo que vem desde a infância. E aí, em relação ao ramo ótico, né? Como que ele chegou, né? Como que eu fui introduzindo dentro do ramo ótico? Foi totalmente sem querer. Rodrigo, você projetou ótica alguma vez na sua vida? Nunca. Né? Então, eu saí de um emprego que eu tinha um pouco bem antes da pandemia, né? E eu tinha o intuito de abrir uma society, de abrir né? Sempre gostei muito de futebol, então meu sonho minha vontade era abrir uma society. E aí eu tava guardando um dinheirinho já para abrir essa society. E aí, porém, comecei já a ver umas coisas, comecei a pesquisar outras, tal. Só que aí vem aquilo que acho que todo empreendedor sente no começo, né, que é o medo. Então, o medo naquele momento ele me deu uma paralisada. Eu falei, será que é isso? Será que eu vou investir o dinheiro, sabe, todo o dinheiro que eu juntei aqui e vou fazer isso? E aí eu fiquei meio assim, falei, poxa, não vou. Por fim, falei, não vou. E aí peguei e falei, agora eu preciso arrumar um emprego. Tava sem emprego na época, né? Tinha acabado de sair do outro emprego que eu estava. E aí eu fui procurar uma vaga. E aí eu tava descendo para entregar currículo para uma indústria, né? Totalmente oposto do que eu fazia a minha vida inteira, que era vendas, né? Detalhe, gente, só pulando etapas aqui. Minha filha tinha acabado de nascer, ela tinha 1 aninho de idade e eu queria mais tempo com ela. Então eu peguei e falei assim, pô, eu preciso trabalhar em um lugar que me dê mais tempo, que eu consiga estar pelo menos os finais de semana em casa. E aí eu fui buscar algo na indústria. E eu estava descendo para entregar um currículo, que eu vi que estava contratando uma grande empresa, uma multinacional. Fui para entregar o currículo e passei em frente à Ótica Diniz. Citar aqui o nome da Ótica Diniz, porque eu tenho muita gratidão por eles, por tudo que eu vivi lá. E passando em frente, vi que lá estava contratando, só que lá eu dizia, contrata vendedor com experiência. E eu conhecia nada de ótica, mas eu sempre fui muito ousado, sabe? Falei, não, vou lá e vou entregar, vou lá deixar meu currículo. E entrei lá, procurei pela gerente, a gerente veio, me atendeu, entreguei o currículo para ela. Eu vi que no primeiro momento ali, acho que já bateu algo ali, vi que ela já tinha, assim, sabe, gostado da forma que eu abordei, da forma que eu cheguei. E aí deixei ali meu currículo, ela já pediu para me sentar, já começou a fazer algumas perguntas, né? Meio que fez ali uma pré-entrevista. E aí foi quando ela falou assim, olha, vamos marcar um outro dia para a gente conversar com a diretora daqui da franquia. Falei, não, tudo certo, a gente marca, ela pegou meu contato ali. E aí, passado ali uns dias, ela me ligou. Ó, Rodrigo, vai ter um processo seletivo, tal dia. Você consegue vir? Falei, não, tô dentro, vamos lá. Fui pra entrevista. Cheguei lá, já fiquei meio assim, cheguei lá, vi 15 pessoas. Falei, misericórdia, gente. 15 pessoas. E aí, vamos pro processo, né? Fizemos todo o processo seletivo, fiz entrevista com ela, fiz entrevista com a diretora. E ali eu vi que a diretora da empresa, ela tava mais puxando sardinha para quem já tinha experiência. Eu tava meio que deslocado ali. Aí eu falei, Deus, e esse dia eu tava gripado, não tava legal. E eu já falei, não, gente, eu vou embora. A mulher não tá nem perguntando, ela não perguntava nada para mim, perguntava tudo pros outros. E eu lá só assistindo a entrevista, foi uma entrevista coletiva. E aí eu falei, não, eu vou embora. Aí eu falei, vou levantar e vou embora. Aí na hora que eu fui levantar, o Espírito Santo falou assim, não, fica. Aí continuei lá.
Aí foi nisso a gerente, eu vi que ela começou a me perguntar bastante coisa. A diretora não perguntava nada, mas a gerente começava a me perguntar bastante coisa. Pelo fato de eu já ter sido gerente de uma outra empresa, só que no ramo de esportivo. E aí, tudo certo, fizemos ali a entrevista. E aí, depois ela falou assim, olha, qualquer coisa a gente vai entrar em contato. Aí, ela contratou eu e contratou mais uma menina, por fim, que tinha experiência. Ela contratou ali meio que no stand-by. Vamos ver se vai dar certo esse garoto aí. Tentativa, né? Tentativa. Vai que dá certo. Eu vou contratar uma que tem experiência, vamos ver qual que é a dele. E aí, por fim, essa menina, a gente começou juntos lá, porém, ela ficou só 2 dias, a menina desistiu. Desistiu da vaga, não quis mais ficar, e aí eu fiquei. E eu sou assim, eu sou muito determinado quando eu quero uma coisa, sabe? E aí eu falei assim, eu vou aprender isso aqui. Aí ela falando assim, não, que é um ramo muito técnico, isso aqui demora 1 ano, 2 anos no mínimo ali para você estar 100% dentro. Aí eu falei, não, eu falei assim, eu vou fazer acontecer. E aí virava noite estudando ótica, pegava livros, buscava referências na internet, comecei ali a estudar ótica. Ou seja, tinha um rapaz lá que era o vendedor, o número 1 da loja, o ponta da loja. Ele já estava lá, já tinha quase uns 5, 6 anos lá de empresa. Ninguém nunca bateu esse cara. Ninguém nunca tinha batido. Meu amigo hoje, Edielson, ninguém nunca tinha conseguido nem chegar perto dele, assim, em relação a números, né? Em 3 meses, no terceiro mês, eu fiquei na frente dele. De tanto, assim, que eu busquei, de tanto que eu estudei. E aí Só para a gente ter uma ideia, Sim. o que é esse número, assim, em vendas? Em Quanto de reais, faturamento que ó, mais ou menos lá é? em média, ele vendia em média 60, 70 mil reais. Nesse terceiro mês, No terceiro mês eu você vendi vendeu mais que ele. 72 mil. No terceiro mês de empresa, eu vendi 72 mil reais. Que um óculos, que uns mil e... O ticket médio, O ticket 70 médio, vendas? isso mais em média. Lá a gente atendia em média ali umas 300 e poucas pessoas por mês a loja em si, né? Em número de vendas. E eu fui mais ou menos isso. Eu tive um ticket médio alto e consegui bater, fiquei na frente dele no terceiro mês de vendas. Que massa. E aí, passado esse período aí, uma pessoa que não acreditava no meu potencial, não acreditava no meu trabalho, passou assim a me amar, né? E de lá para cá, sempre entreguei números, sempre entreguei resultados, que acho que é isso que move, né, qualquer empresa. Então, esse foi onde eu comecei no ramo. Um pouquinho extenso, gente, mas acho que vale a pena ressaltar tudo isso. Cara, que legal, que legal. Mas, beleza. Aí você contou um pouco da sua trajetória profissional, né? O Rodrigo que via lá que dava para vender pipa, depois ele viu que, poxa, vender óculos também é quase vender pipa, só que é vender, né? Você já tinha esse negócio no seu DNA. E aí você falou, na pandemia eu queria mudar o negócio, eu queria ir para o society, era um sonho seu, mas aí veio pandemia, o mundo mudou, e aí, como é que você chegou onde você está agora? Então, aí foi aí que eu vi Deus em tudo isso, Lu. Porque assim, eu falei, pô, se eu tivesse realmente, antes da pandemia, aberto o society, provavelmente eu teria quebrado. Esse Certamente. negócio de abrir, você estava pensando que em 2019, ali você já Isso, estava no foi coração muito meados, forte. exatamente, foi meados de 2017, Lu. Foi mais ou menos meados de 2017. Minha filha tava com 1 aninho, sempre passei mais exato, ela tava com 1 aninho, foi 2016, isso. Tá. A questão de querer abrir o society. Você já no coração de eu quero Eu empreender. quero empreender. Isso. Só que aí, como eu falei, o medo bateu e aí eu recuei. Só que aí depois, como eu falei, eu consegui entender que o medo realmente não era um medo, porque eu sempre fui muito determinado naquilo. Mas realmente foi Deus ali falando, calma, não é o momento, você ainda não está preparado. E hoje, quando eu olho para tudo que eu tenho vivido hoje, né, como empresa, como família, eu vejo que realmente, eu falo, como Deus foi me moldando ao longo dos anos, e eu falo, se eu tivesse me entregue talvez lá atrás o que eu tenho hoje, talvez eu não teria estrutura para suportar, né? Não estou falando, ainda a gente não é grande, tá, gente? É uma empresa pequena, mas assim, eu digo em questão de mentalidade, sabe, de questão administrativa também, administrativamente falando, ele me moldou muito meu caráter ao longo desses anos. Ele me ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa nesse sentido também. Então, eu acredito que se tivesse sido lá atrás, talvez eu não teria dado certo. Glória Né? a Deus. E aí, em relação a como eu montei a ótica, né? Então, aí em 2000 foi 2000 mais ou menos, lá depois passou a pandemia, ainda estava trabalhando lá, trabalhei praticamente sozinho a pandemia lá na ótica Diniz.
né? Porque a proprietária lá, ela era... Isso eu já estava de gerente, tá? Só salientando, eu não era mais consultor, já tinha assumido a gerência da loja. E aí ela tem questão de diabetes, então ela não podia trabalhar. E aí, como teve aquela questão do governo, né? Que ela deixou os funcionários em casa, eu trabalhei praticamente sozinho toda a pandemia. Eu e o montador, que ia 2, 3 vezes na semana lá. Então, praticamente, eu abria a loja sozinho, fazia as vendas, ele ia lá, fazia os pedidos, depois ele ia lá só montava. Né, um Como é que dia. foi vender na pandemia? Dava Alô? pra bater meta? Não, tava muito difícil. Como é que foi? Foi surreal. Foi muito difícil, né? O faturamento ele caiu, evidentemente ele caiu muito porque as pessoas, bem no pico da pandemia, né? As óticas puderam ficar abertas porque foi considerado serviço essencial. Então, no pico da pandemia, nós saímos de um faturamento de 120 mil e caímos para um faturamento de 40, 50, né? Mas assim, dentro do que a gente tinha como perspectiva, vendo o cenário atual, era até algo bom. A loja se pagava, Tá. dava para pagar ali os funcionários, tipo, a diretora falava assim, não, é algo bom, porque você está trabalhando sozinho, você está sozinho, você está entregando 50 mil reais, 50 mil aqui de faturamento, né? Mesmo durante os meses de pandemia. Então, assim, é algo que se pagava, né? Algo que deu para manter, dava para manter a loja durante esse processo. Mas isso foi muito desafiador, porque não tinha pessoas na rua, praticamente ali no pico, né? É um negócio de rua, né? Entre março e até o final do 2020, 2020, né? Começou, não tinha praticamente gente na rua. Então, o que a gente fazia? A gente agendava um atendimento, o cliente muitas vezes ligava, quebrou meu óculos, eu tive que passar no médico porque o óculos quebrou, ou aconteceu um acidente. E aí, a gente agendava o horário. Essa pessoa ia até a loja, a gente cumpria todos os protocolos, loja aberta, ventilada, colocava ali tudo a pretexto, máscara, tudo certinho, e a gente fazia um atendimento ali, uma pessoa por vez. Então, assim, cada atendimento a gente leva em torno de 40 minutos a 1 hora, um atendimento, né, cumprindo todas as etapas de venda. E aí a gente ia marcando horário. A cada 1 hora a gente marcava, eu marcava, né, um cliente e a gente ia fazendo esse atendimento. Cara, uma coisa que eu queria explorar aqui, né? Sim. Você ainda não chegou na sua empresa. A gente está contando a sua história. Mas pensando em quem está em casa, quem está vendo esse podcast aqui, como é que estava a sua cabeça para dar esse passo de empreender? Porque, poxa, você era CLT, tinha o sonho, tinha até uma reserva financeira, né? Tava ali naquele vai, não vai, e aí chegou ali depois da pandemia que você falou, agora eu vou. Como é que ficou o seu coração, né? Porque você já estava de gerente há um tempo. Eu imagino que você já estava todo dia pensando nesse negócio. Eu quero ter uma empresa, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim, mas o emocional, como é que é o seu emocional? Porque eu converso com bastante pessoas que querem empreender, mas tá ali naquele desafio, né? Sim. Poxa, eu vou sair da minha zona de conforto. Você já era um gerente de confiança. Agora eu vou jogar tudo pro alto aqui e vou construir o avião enquanto eu pulo no penhasco. Como é que foi pra você? Foi mais uma, como eu falei, Lu, foi bem desafiador, porque mais uma vez o medo tenta nos paralisar. É sempre assim, né? Acho que todo o início de qualquer empreendedor, acho que pelo menos que eu converso, fala, o medo ele tenta nos paralisar de todas as formas, né? A zona de conforto fala, pô, você tem um bom salário, você está estável aqui. Minha esposa também era gerente de uma outra empresa, a gente tinha uma vida estável. E aí, da noite pro dia, eu falei assim, vou fazer falei pra proprietária, porque eu quero fazer um acordo, quero sair, quero seguir minha vida, quero fazer algo diferente. E aí nisso ainda demorou um pouquinho, Lu, porque assim, ela falou assim, beleza, Rodrigo, ó, vamos esperar um tempo, vamos arrumar aí, vamos colocar alguém no seu lugar, vamos montar uma equipe legal para essa pessoa. E aí isso ainda foi levando, porque aí ela fala assim, não, daqui 4 meses, daqui 5 meses. E aí não dava certo, e aí não achava essa pessoa. E aí desse processo, até eu conseguir me desligar, demorou quase um ano, cara. Demorou quase um ano até eu conseguir eventualmente. De quando eu decidi abrir, demorou quase um ano para me conseguir realmente sair e poder tocar o barco, né? Que ano que foi isso? Foi que eu saí em 2022. Já tinha Maio passado já, pandemia já. ali, já tinha normalizado E tudo. estava ainda naquele negócio ainda, né? Ainda mais Tava meio assim, mas esquisito, né? mas já tava bem mais flexível, as pessoas Tá. ainda estavam usando máscara ali na rua, mas ainda tava mais tranquilo. E aí falei para minha esposa, ó, tô saindo e eu vou meter a cara. Aí ela falou, é isso mesmo? E aí ela falei, é isso, eu vou. E eu falei, você fica no seu emprego aí, eu vou arriscar. Vou apostar todas as fichas.
né? Eu falei assim, eu tenho muita convicção naquilo que eu sei, naquilo que Deus já me direcionou para fazer. E isso, claro, já tinha orado diante, já tinha colocado diante de Deus, já, sabe, foi muito. Deus já tinha me respondido algumas vezes em oração. Tanto que nesse meio período também, cara, eu pensei em fazer outras coisas. Tipo, eu sempre gostei muito da polícia militar, cheguei a prestar concurso para ser polícia, e aí Deus me barrou também mais uma vez. Eu falo assim, eu vejo que Deus realmente tinha algo já projetado para minha vida, né, nesse sentido, porque era um sonho de criança que depois eu tentei interromper, né, colocando outras coisas ali no meio, e eu via Deus ali todo no tempo dele ali, sempre me mostrando, é por aqui, o caminho é por aqui, o caminho é por aqui. E aí foi quando eu falei para minha esposa, ó, vou sair e fui. Comecei aí, deu certo, saí lá da Ótica Diniz. E aí comecei a correr atrás das coisas, comecei a correr atrás de ponto. Mas aí você saiu das óticas Diniz, já não com um sonho do seu site, já Não, com a visão mesmo da ali eu já ótica. tinha esquecido o Society, que eu já tinha abortado E totalmente como é que o... foi isso pra você? Como é que você chegou e falou assim, agora eu vou pra ótica? O que Então, você viu? O que você enxergou? porque assim, nesse tempo aí de quase, né, esse tempo que eu fiquei na Ótica Diniz, eu aprendi a amar o ramo, cara. Falar pra você, assim, algo que realmente tocou no meu coração. Pegou, sabe, bem ali naquela veia mesmo. E eu aprendi a gostar. É porque, assim, eu sempre gostei muito de um atendimento técnico. E eu falei, poxa, e eu encontrei tudo isso dentro desse atendimento. Então, os clientes chegavam lá, queriam conversar com o Rodrigo, queriam falar com o Rodrigo. E eu falei, poxa, então muitas vezes os clientes ficavam esperando 1 hora e meia, só para poder ser atendido por mim. Eu falei, poxa, então assim, eu falei, acho que eu sei fazer isso aqui, sabe? Eu acho que eu peguei, sabe, a veia do negócio. Então eu falei, Legal. pô, é isso aqui que eu vou fazer. Aí Deus foi, como eu falei, foi moldando isso no meu coração, falando, ó, foi aqui. E aí foi quando eu realmente falei, ó, é a ótica que é a ótica que eu quero seguir. Boa. E aí, vamos avançar agora. Você saiu. Aí saí, 2000, E agora como é que foi o início ali? Conta pra gente um pouco como que foi escolher ponto, como que foi os primeiros fornecedores, como é que você chegou no modelo de, poxa, abri e fiz a primeira venda. Eu quero saber esse comecinho e como é que foi a emoção de fazer a primeira venda. então, eu sempre gostei muito de processos, né? Então, eu entendo que vendas, ele tem todo um processo de vendas, né? Então, eu comecei a estruturar. Por ter vindo de uma rede de franquias, eu falei, pô, eu entendi que o caminho hoje para o ramo de vendas é franquia. Então, você vai, se consolida o negócio e bota ele para os outros rodar, né? E aí foi quando eu falei, pô, eu quero montar um processo de vendas. E aí eu já comecei a desenhar, estruturar tudo isso. Comecei, eu ainda não tenho não sou uma franquia, mas eu tenho assim já tudo muito bem desenhado, muito bem Ainda não. estruturado, ainda não tem, né? Mas eu já tenho Mas tudo para isso quem quiser, em em breve, no breve. site RCS, Ótica RCS, SS, tem um link de franqueados lá, franqueados. você preenche e fica na lista de espera, né? É isso aí, em breve, se Deus quiser, em nome de Jesus vai dar certo. E aí eu comecei em 2020, maio de 2022, a abrir a loja, para achar ponto, né? Então procurei em vários lugares, né? Fui para em Campinas, cara, eu não queria ir porque eu não queria gerar concorrência, cara, sempre fui muito leal, sabe? Então assim, eu falei, poxa, como eu tenho bastante gente aqui que vem para comprar comigo, falei, se eu monto algo aqui, eu vou gerar uma concorrência, né, para alguém que sabe que me ensinou tudo. E falei, não acho justo nesse momento eu vim para cá. Então comecei Hortolândia, Sumaré, Paulínia, fui começar a dar uma volta, cara. Tirava dias aí e ficava andando. Ia pro centro da cidade, ficava analisando o movimento, ficava ali fazendo contagem, via quantas pessoas passavam naquele lugar. Aqui tem um ponto. Eu falava, vamos ver quantas pessoas passam aqui por hora. E ficava lá contando. E foi assim, cara. Então eu perdi alguns dias aí em busca de um ponto, né? Analisando, né? Por entender que era importante, né? Ter um fluxo de pessoas ali também passando. Vendo onde tinha clínicas perto, né? Pra gente poder tentar alguma parceria. Então, tudo isso foi essencial, né? E dominante para mim poder escolher na escolha do ponto. E aí, conseguimos a... E aí, só ressaltando, cara. E nisso que eu tava buscando esse ponto, eu tava orando isso para Deus. Falei, Deus, me dá o lugar certo, me dá um lugar certo. E aí, um dia, fui dormir e Deus me deu uma visão de uma loja montada. De madrugada, eu tive uma visão de uma loja montada, as cores dela, tudo certinho assim. Eu vi a loja inteira montada. E aí, esse outro dia, eu saí para buscar o ponto. E aí foi quando eu fui pro centro de Sumaré. Aí eu vi que esse ponto tinha para alugar, conversei com a imobiliária lá, eles me deram a chave, eu fui lá ver. Quando eu abri a porta, aí fui lá, quando eu abri a porta, Luan, que eu ergui,
eu via justamente a imagem da visão que eu tive dentro daquele lugar. Glória a Deus. E aí eu falei, poxa, é aqui. É aqui. E aí eu via realmente como eu tinha visto na visão, eu via a loja montada. E aí foi quando eu falei pra mulher da imobiliária, tava do meu lado, eu falei, moça, não quero nem ver, é aqui. Não quero nem entrar. Quero assinar o contrato. Falei, é aqui. Ela falou, sério, você não quer? Eu falei, eu vou ver, mas é aqui. E aí foi aí que aconteceu, cara. E aí tudo foi cooperando, né? As coisas, né? Aí para montar ali, o primo da minha esposa, ele trabalha com... Ele tem uma empresa de construção, né? Então ele faz desde do básico até o acabamento. E aí o cara me deu uma força, né? O Fernando deu uma força também minha. Ficou lá, me apoiou desde o começo até o fim da gente montar. Eu e ele lá, dia, tarde, noite. E aí a gente foi construindo, cara. E em menos de um mês a gente montou a loja. Compramos, ia buscar fornecedor, móveis, encomendei, chegou e a gente foi montando. E aí em julho de 2026, em maio, ou seja, quase 2 meses. Em julho dia 22 de julho, nós inauguramos a loja. De 22. De 22. São 2 anos, então. 2 anos. Fizemos 2 anos agora mês passado. Que legal. Que legal. E aí minha esposa, quando o dia que eu inaugurei, minha esposa falou assim, ó, eu vou sair do meu emprego também, eu vou vir te ajudar. E aí eu fechei os olhos e falei, misericórdia, Deus. Aí eu falei, é isso, e ela veio. No dia da inauguração, ela pediu conta no emprego dela, que ela tava, e veio pra loja. Então aí, nós dois aí lutando, batalhando, e Deus tem nos honrado. Como é que foi a primeira venda? A primeira venda que eu fiz foi pra minha tia. Parente. Parente. No dia da inauguração, ela esteve lá, foi a primeira pessoa lá a chegar, e ela já tava esperando. Ela falou, no dia que você inaugurar, eu quero ser a primeira pessoa a comprar um óculos contigo. E aí ela foi e deu a honra da gente poder confeccionar os óculos dela. E de lá pra cá, a gente tem conquistado bastante clientes, bastante amigos lá, e tem sido realmente um tempo bem precioso. Cara, que massa. Caminhando aqui pra gente já começar a funilar, eu queria saber aí de você. Quais foram os maiores desafios nesses 2 anos de jornada? O que você aprendeu com tudo isso? O que você pode ensinar para quem está querendo empreender, né? Tá nessa jornada ou já está empreendendo e está meio travado? O que você aprendeu empreendendo aí? Olha, o maior ensinamento que eu tive de tudo isso é não desistir, cara. Não desistir. Porque assim, eu acho que o maior erro de todo empreendedor que está começando, a pessoa que tem um sonho de empreender, é muitas vezes achar que ele vai montar uma empresa, que no primeiro, no segundo e no terceiro mês ele vai estar ganhando horrores de dinheiro. E isso a gente sabe que Não acontece isso, não existe essa varinha, não existe essa mágica, né? É algo que você tem que trabalhar, né? Você tem que ir trabalhando. É o que eu falo, assim, eu busco um crescimento todo mês. Eu falo, o que eu não aceito é todo mês ter a mesma coisa. Se eu vender esse mês X valor, mês que vem eu quero subir um pouquinho essa reguinha. Então a gente tem que ter, eu acho que o planejamento eu acho que é a chave do negócio, sabe? Não basta só você ter o sonho. Se você não souber o que você vai fazer, não tiver competência para fazer, então o cara muitas vezes eu sou bom sei lá, mas assim, não é vendas que eu trabalho, sabe? Não é algo que eu faço, mas eu quero empreender. Sabe, do nada eu vou pegar o que eu tenho ali e vou colocar meu dinheiro naquilo. Cara, você tá fadado a dar errado, infelizmente. Porque se você não tem o dom para aquilo, se você não, sabe, não tá preparado para aquilo, você só vai jogar seu dinheiro no lixo. Então é isso, planejamento acho que é a chave de todo mundo que está começando. Então planejar, ver que produto vai vender, se preparar primeiro para aquilo, sabe, entender onde comprar, quais fornecedores, aonde você vai comprar mais barato, precificar, que é algo que eu vejo também que as pessoas normalmente pecam muito na precificação, as pessoas querem entrar numa guerra de preço que não é necessária, né? É totalmente desnecessária, é algo que só vai jogar seu negócio para baixo. Então, assim, se você tem um produto, você tem que vender pelo que ele vale. Então, você não tem que eu não me baseio hoje por concorrência. Tem concorrentes que vendem lentes por 3 vezes menos do que eu vendo. E não deixo de perder venda por causa disso. Então, se você tem um conhecimento técnico, se você consegue explanar isso para o seu cliente de uma maneira muito convincente, didática, ali, que ele consiga entender o que ele está comprando, ele paga, cara. Ele paga. Então, é isso. Precificar.
e se preparar, tá preparado para dar esse passo, porque depois que deu não tem mais para onde correr, irmão. Qual que foi o mês mais desafiador? Você não precisa falar exatamente, mas você lembra de algum mês assim que, cara, como que eu faço? Chegou dia 30 e esse mês não foi o melhor. Como é que foi? Ah, sempre tem, né, Lu? É... Cara, sim, a gente tira o sono, normal. A gente muitas vezes, né, perde o sono aí, não consegue dormir direito, porque você quer honrar com todos os compromissos. Mas uma frase que eu ouvi, eu não lembro de quem é essa frase, ele falou assim: é empreendedor ou né, empresário que tem medo de fazer dívida, ele não serve para ser empresário. Então é isso, muitas vezes você tem que chutar a bola lá na. Você disse uma vez essa frase, chutar a bola na frente e ver no que vai dar, cara. Fala assim, eu vou fazer aqui e você liga pro cara e fala, ó, cara, ó, esse mês não deu, eu tá aqui na minha lista, você é o próximo aqui, assim que entrar a grana eu vou te pagar, fica em paz. Né? Então você liga pro fornecedor e negocia, não tem o que fazer, cara. E continuar trabalhando, né? Você não pode esmorecer. Né? O que eu falo muito pra minha esposa, né? Muitas vezes quando você tem um mês que tá ali mais, né, mais desafiador, falo pra ela, vamos manter a energia lá em cima e vamos pra cima. Aí é batata, cara. Deus, ele sempre honra, Deus, ele cuida daqueles que, né, que levam, que zelam pelo nome dele. E é isso que eu tenho vivido e, graças a Deus, temos honrado aí todos os desafios que tem vindo. Legal. E a última aqui, pra gente encerrar nosso primeiro papo. A gente vai fazer mais papos, aprofundar. Eu quero muito aprender com você essa parte de vender produto físico. Eu acho que a gente tem muito conteúdo para gerar nesse Legal. sentido. A fé, como é que você trabalha a sua fé nesses momentos? Porque quando a gente está empreendendo, é um dia após o outro de incerteza, né? É mergulhar num lugar cheio. Você não sabe o que está debaixo do seu pé e você tem que ir, tem que ir, tem que continuar. Como é que você se abastece demais de Deus? Como é que você como é que é seu relacionamento com Deus, assim? O que você tem para ensinar para a gente sobre o que você tem vivido de relacionamento que tem feito bem para sua vida espiritual para você não enlouquecer, né? Tem gente que fica doido Sim, empreendendo. sim. Cara, a fé eu acho que é o fator determinante, acho que não só na vida de todo empreendedor, mas na vida de todo ser humano deveria ser, né? A fé é o que me move todos os dias, cara. É porque como a gente define a fé, né? A fé é a certeza daquilo que a gente ainda não vê, né? Então a gente vai hoje trabalhar, a gente não sabe como vai ser o dia, se a gente vai vender, quais vai ser os desafios daquele dia. Então a gente tem que se mover por fé. Então a fé hoje, cara, pra mim realmente é o que me move todos os dias. É o que me faz acordar todos os dias. É crer que eu sei que Deus já está lá no amanhã, que Ele está já preparando e cuidando de tudo que eu vou precisar naquele dia. Então hoje, cara, eu descanso. Cara, de verdade. Hoje eu acordo de manhã, eu faço meu devocional. E eu falo, Deus, eu estou nas tuas mãos. Me prepara, me capacita para esse dia e que seja feita a tua vontade e que eu sei que o Senhor tem preparado grandes coisas para minha vida. E eu tenho me movido assim, Lu, sabe? De fé em fé, dia após dia. E assim, eu falo, eu sei o Deus que me fez a promessa. E eu sei que ele não é homem para mentir. Então, se ele prometeu, no momento certo, ela vai acontecer. Se vai ser com mais luta, com menos lutas, eu sei que no tempo certo ela vai acontecer. Então é isso, cara. Eu só simplesmente confio, entrego todos os dias minha vida, minha família, minha empresa, né, nas mãos de Deus e falo, vamos tocando o barco. Amém. Glória a Amém. Deus. O Deus que dá a visão, dá a provisão, Dá a né? provisão, exatamente. Então é um exercício de confiança em Deus diariamente, né? Diário. Às vezes quando a gente tá bombando, talvez a gente tenha a tendência de não preciso mais. A cabeça do ser humano é assim. Sim. E quando tá lá no desafio, meu Deus, me ajude. Aí eu todos os dias, cara, pode ser bom, o dia pode ser bom ou ruim, eu saio da loja, eu fecho a porta, eu falo, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo dia. Se o dia foi bom, obrigado pelo dia incrível que o Senhor nos deu, que amanhã o Senhor, né, possa prover ainda mais. O dia que foi ruim, eu falo, obrigado mesmo assim, Senhor. Sei que era isso que o Senhor tinha para o dia de hoje, sei que o Senhor tem algo para me ensinar com tudo que a gente passou no dia de hoje. E é isso, é gratidão. Gratidão sempre é o que fala. Deus, ele se agrada de um coração que é grato, né? Então a gente tem que ser grato só pelo fato da gente acordar, da gente respirar, da gente poder ter um lugar para ir produzir, para ir gerar recursos.
Então, só por esse simples fato, a gente já tem que ser grato a Deus, porque eles, né, enquanto muitos só sonham, né, Deus nos deu, além da capacidade, nos deu a oportunidade de poder tá empreendendo. Então, só por esse simples fato, eu já sou muito grato a Deus por tudo que ele tem feito. Glória a Deus. Rodrigão, quero agradecer muito pelo seu tempo, muito por compartilhar um pouquinho da sua história. Eu sei que no tempo aqui a gente não consegue colocar tanto detalhe, mas parabéns, a sua história é incrível. História de um empreendedor brasileiro mesmo, aquele que, rala, não desiste nunca. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Você tem um último recado pra gente aqui, pra gente encerrar? Eu que agradeço, Lu, pela oportunidade, né, pelo privilégio aqui de poder estar aqui contigo. E o meu recado é isso. Você que tem um sonho de empreender, você que quer, né, se fazer parte desses milhões, né, de empreendedores aí que nós temos no Brasil, é isso, né? Se coloque diante, primeiro de tudo, consagre-se a Deus, coloque os teus sonhos, os teus projetos diante dele, entregue os teus caminhos a ele, que, como a palavra dele diz, o mais ele fará. E é isso, se prepare, sabe? Se prepare, não deixe que o medo te paralise, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo, que se é de Deus, não tem como dar errado. Amém. Amém? Amém. Turma, a gente está finalizando mais um podcast do Empreendedorismo Arena. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, da história incrível aqui do Rodrigo. Um empreendedor como você, como milhares de empreendedores aqui do nosso Brasilzão, cristão, que tem uma vida de oração, uma vida de fé, que ele te influencie, que essa história te influencie. E uma coisa que eu quero te pedir é, se você gostou desse conteúdo, manda para outro empreendedor. Eu tenho certeza que você conhece ou um empreendedor que precisa ouvir essa história, ou alguém que tem o sonho de empreender. Então, seja usado por Deus no meio digital. É só você mandar esse link aqui para aquela pessoa que você gosta e que você abençoe através desse